caruru, saião ou folha da fortuna, almeirão roxo, serralha. O que essas plantas aqui têm em comum? Bom, são plantas que as pessoas não fazem uso no seu dia a dia. Como elas não fazem uso no seu dia a dia, ou então nem conhecem essa planta aqui, elas são chamadas de plantas alimentícias não convencionais, tá? Bom, essas plantas aqui, elas fazem parte do meu dia a dia. Para mim não é planta nenhuma, né? Não, para mim é comum, né? Enfim, eu faço uso dela todos os dias, tá? E o que acontece, gente? Essas plantas aqui, elas são as plantas que o ser humano ainda não mexeu. Ele não mexeu na genética dessa planta, como é o caso, por exemplo, do milho transgênico, como é o caso de vários alimentos aí que a gente tem, que o ser humano já mudou a genética dele, fez então um melhoramento genético, né, para talvez produzir mais, enfim. Então o ser humano acabou mexendo aí para ter, em busca de lucratividade, aumentar a produção. O ser humano então mexeu na genética da planta e ela sofreu várias mudanças, né, como é o caso até da nutrição da planta. Então essas plantas aqui, elas são do jeito que Deus criou, tá bom? Antigamente, nossos avós, por exemplo, eles utilizavam essa planta aqui, todas essas plantas, né? Mas essa cultura foi sendo perdida, digamos assim. As pessoas foram parando de fazer o uso. Algumas regiões até preservaram, como é o caso daqui de Minas Gerais, muitas pessoas fazem o uso desse almeirão roxo aqui, né? Mas, por exemplo, o caruru era utilizado, mas as pessoas, elas veem a gente fazendo o consumo do caruru, acham assim, fulano está passando fome. Mas não é o caso. Eu faço o uso do caruru e, bom, graças a Deus aqui não falta nada, tá? O Oropronobis aqui na região, aqui no sul de Minas, na minha região, é pouco falado, mas na região central de Minas Gerais, lá no norte de Minas, ou então lá em Belo Horizonte, quando eu vivi lá tem Oropronobis por toda parte. Aqui em Minas Gerais, o Oropronobis, dependendo da região, pode ser considerado como punk, tá? Como é o caso aqui na minha região, né? Poucas pessoas fazem o uso dele. Mas em comparação com outras regiões do Brasil, o Oropronobis aqui em Minas Gerais é como se fosse uma planta, como se fosse uma alface. Todo mundo faz o uso dela. Mas enfim, gente, planta alimentícia não convencional, punk é isso, né? São plantas que as pessoas não fazem o consumo dela no dia a dia. E são plantas, conforme eu falei, que são riquíssimas nutricionalmente, né? O caruru, por exemplo, ele é riquíssimo em ferro, em vitaminas, minerais, aí uma planta sensacional para você combater a, a anemia, por exemplo, prevenir. Ela é uma planta cicatrizante que você pode até estar colocando no local porque combate bactérias, tá? Essa planta aqui, o saião, ele é uma planta assim completa, uma planta ansiolítica, antiespasmódica, uma planta que melhora a flora intestinal, combate bactérias ruins aí, tá? Enfim, é antibiótico, é uma planta sensacional, né? Combate depressão, ajuda contra doenças renais, sensacional essa planta. O almeirão roxo, né, é uma planta sensacional também, uma planta nutricionalmente falando, cheia de vitaminas, minerais, e por exemplo, um exemplo aqui, ó, de uma substância que está presente no almeirão roxo, é justamente essa nervura, o roxo. Aqui a gente tem as antocianinas, né, que são poderosas antioxidante natural, né, contra doenças aí, por exemplo, várias inflamações, né, previne, por exemplo, um infarto, um AVC. É uma planta que melhora a digestão, é uma planta que melhora a questão da quantidade de açúcar, né, de glicose no sangue. Tá aqui a outra aqui, ó, a serralha, que é uma planta também sensacional. Tem vídeo aqui no canal a respeito, né, do caruru, aqui do almeirão roxo, tem aqui da serralha, e você vê aí que a serralha, ela combate a depressão. É comprovado cientificamente que a serralha ajuda contra a depressão, porque ela aumenta a quantidade, ela tem aminoácidos aqui essenciais para a nossa saúde, né? Então ela combate depressão, ela ajuda contra doenças aí como esclerose múltipla, ajuda na saúde do coração, ajuda na saúde do cérebro, preservação dos neurônios. Então, assim, todas essas plantas aqui são ricas nutricionalmente, tá? São plantas medicinais, além de alimentar, ela também cura, né, e trata várias doenças. Bom, essas plantas aqui, gente, é essencial a gente estar, né, fazendo o consumo dela, né? É essencial. E qual a importância também da gente fazer o uso dessas plantas aqui, que eu quero focar nesse vídeo a respeito das punk, é que diante do cenário que a gente tem vivendo, que a gente vê com que
o mundo está caminhando cada vez mais, por exemplo, a questão da seca, né? Há poucos dias choveu muito, choveu demais, né? E com isso fez com que várias produções aí de verduras, legumes, né, várias coisas convencionais, couve, repolho, cenoura, a gente, né, todos os produtores perdessem sua produção e agora a gente está pagando 8, 10 reais, 12 num quilo de cenoura. Então você vê aí com que o tanto que sofreu, né, a produção de alimento. Há um pouco tempo atrás foi a questão da geada, né? A geada destruiu as lavouras, destruiu muita coisa. O preço do alimento subiu, né, para recompensar então essas perdas, né? Agora veio a chuva, destruiu mais um pouco, né? E a gente vê em questão do aquecimento global, cada vez mais vai ficando difícil produzir o alimento, né? O ser humano destrói os ambientes aí, a mata amazônica, mata atlântica, o cerrado, com promessa de aumentar o alimento, mas a produção de alimento. Mas o que a gente vê a cada ano que passa, na verdade, é mais destruição do meio ambiente, mais degradação da natureza, sem essa produção, né? Os alimentos estão ficando cada vez mais caros. Você vê aí que passa na televisão, fala na televisão, na TV, que aumentou a produção de soja e o óleo de soja cada vez mais caro, apesar que o óleo de soja só prejuíza a saúde. Mas enfim, tem outros benefícios, tem outras coisas também da soja que a gente precisa, né? Então, a gente vê que tem mais produção cada vez mais de alimentos, né, de coisas aí, de cereais, de várias coisas, né? Mas o alimento está cada vez mais caro, né? Verduras e legumes cada vez mais difícil. Os produtores agora estão tendo que recorrer, por exemplo, à estufa, porque assim ele está protegido um pouco do frio, está protegido do vento, protegido da chuva, do granizo, né, da quantidade, do volume de chuva, ou então de granizo, do sol, né? Enfim, gente, está cada vez mais difícil produzir o alimento, tá? O sol, tá um sol fervendo, tá uma coisa assim de doido, tá? Então assim, tá queimando, tá torrando mesmo. A quantidade de água que a gente joga numa horta não é suficiente. Antigamente, quando eu era criança, não precisava da gente de vários artifícios para você produzir um alimento. Não precisava de tanta coisa. Era o sol na quantidade certa, né? Era a chuva na quantidade certa. Lógico, tinha desastre natural, mas não é como é hoje. A gente vê muito mais desastre natural comprometendo então a produção de alimento. E onde entra as PANC? A planta alimentícia não convencional, como o nome já diz, não só por ela ser uma planta que as pessoas não fazem o consumo dela no dia a dia, mas também elas têm uma característica muito forte de ser resistente, de serem plantas resilientes. São plantas aí que mesmo que você arranque, ela tem aquela força natural, vinda realmente, né, divina, de poder resistir à ação humana. Então, por exemplo, um caruru, ele tem um poder então de ser disseminado no ambiente muito grande. Ele produz muito, mas muita semente. O caso do picão preto, uma excelente planta alimentícia, né, não convencional. Você pode fazer o consumo do picão preto, como também ele é uma planta medicinal poderosa, né, contra diversas doenças. Então são plantas muito funcionais, muito legais mesmo. Então, gente, é uma planta assim, por ela ser muito forte, vai ser o alimento nosso do futuro, resistindo a muita chuva, resistindo a muito sol, resistindo a períodos longos aí de chuva, como também de períodos longos, né, de seca. Então, as punks são plantas realmente que vão ser convencionais. E bom, e se você conhece toda essa riqueza desde agora, vai ficar muito mais fácil para você então passar tempos difíceis, tá? Escuta o que eu tô falando. As coisas não estão fáceis, você pode estar percebendo aí no mercado, no sacolão, você cada vez mais consumindo alimentos envenenados, porque as doenças promete combater doenças e elas estão aumentando, está cada vez mais difícil de produzir o alimento, por vários motivos, tá? Por questões de doenças que estão aumentando, né? De várias patologias aí na agricultura, né? Na produção do alimento, como em questão do clima, cada vez mais, a natureza sendo degradada, então vai ficar mais difícil e o alimento está ficando cada vez mais escasso, mais caro. E essas plantas aqui vão salvar talvez a sua família, por exemplo, contra até a fome, tá? Então são plantas
que eu aconselho que você faça o uso, tá? Se você quiser fazer, por exemplo, o uso do caruru, muito simples, assim como você faz o uso aí do espinafre, você pode estar fazendo o uso do caruru. Lembrando que sempre você consome essa planta aqui cozida, tá? Refogada. O almeirão pode fazer o consumo dele cru, tá? Tô dando exemplo aqui dessas plantas, mas tem muitas outras e cada uma tem o jeito de fazer. Caraduar, por exemplo, uma planta sensacional, super nutritiva, né? E o segredo dele é fazer sempre cozido, tá? Porque ele tem muito oxalato e pode causar asfixia. Taioba, outra planta alimentícia não convencional, sensacional, cheia de benefícios. Quer fazer o consumo? Sempre cozida, por conta do oxalato de cálcio, tá? Isso daí pode trazer problemas, né? Ele vai trazer problemas, como é o caso de cálculos renais, tá bom? Bom, gente, mas o recado principal é esse. Faça o consumo de plantas alimentícias não convencionais, vai aprendendo aí, vai entrando, então, vai colocando em hábito aí, né, vai trazendo isso para sua vida, mais plantas aí que sejam, então, não convencionais, folha de mandioca, farinha da folha de mandioca, lembrando que folha de mandioca você não faz o consumo dela crua, tá? Nem cozida, o consumo da folha de mandioca você faz o uso dela em farinha. Você vai fazer o consumo de folha de batata, caruru, saião. Você pode fazer o suco do saião, planta 100% tranquila. Ora né? Faz o consumo dela, tem várias espécies. E uma delas, como é o caso da flor branca, você pode fazer o uso de salada. Mas eu aconselho que você faça o uso dela sempre refogada, cozida, porque assim você elimina o oxalato de cálcio e previne aí, digamos assim, né? Se você não conhece, não sabe diferenciar as outras espécies de Ora que não pode fazer o uso dela crua, então você já está se livrando desse problema aí, tá bom? Picão preto, faz o uso dele cozido, tá? E é uma planta 100% tranquila também. Então, gente, o foco era esse, é trazer para você essa informação, falar para você o nosso, digamos assim, comprometimento, né, também com a questão ambiental, porque quando você faz o uso de uma planta alimentícia não convencional, você está preservando o planeta, você está conservando mais a vida no planeta, tá? Tá ajudando mais então a preservar, fazer então com que o nosso planeta consiga, digamos assim, sobreviver, né? Conseguir então perpetuar as espécies, consegue então conservar mais o meio ambiente, né? Contra a devastação humana. E outra coisa também, por exemplo, que tem plantas que mesmo que elas são convencionais, tem partes dela que não são convencionais, como é o caso da casca da batata, né? Embora seja famosa por conta dos agrotóxicos, a casca da batata assim, dá para você fazer o consumo dela, né? A casca do abacaxi, a folha do abacaxi, você pode fazer chá, entendeu? Então tem muitas partes, né, que a gente pode utilizar e são jogadas fora, né? Folha da beterraba, folha da cenoura, tá ok? O broto do chuchu, então tudo isso daí são partes não convencionais de uma planta convencional. E essas daqui são plantas não convencionais, porque elas não são conhecidas como um todo, né? E são plantas medicinais, tá bem? Tá bem, gente? Então é isso. Tô então trazendo para vocês essa informação para a gente preservar mais o planeta e consumir mais essas plantas aqui que são riquíssimas, né? Fazer mais o uso então de plantas alimentícias não convencionais. Punk, lembrando que aqui no canal tem muitos outros vídeos aí tratando de plantas alimentícias não convencionais, playlist aí lotada de conteúdo trazendo de plantas alimentícias não convencionais e também falando a respeito de plantas medicinais, que é o foco aqui do Viver Mais Natural, né? Do Viva Mais Natural. Bom, meus amigos, gostou desse conteúdo? Deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal se você é novo por aqui, tá bom? Abraço, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.